um quilombo, ou melhor, o que são quilombos? Então, bom, no vídeo de hoje estarei a responder perguntas como o que é um quilombo, como os quilombos surgiram e se até os dias de hoje eles ainda existem. Bom, eu me chamo José e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde irei conversar com vocês um pouco mais sobre o que são quilombos. Bom, quilombos são as primeiras comunidades negras. Neste caso, os quilombos em si não são exclusivamente de alguma forma que elas existiram apenas no Brasil, mas também existiram em vários outros países onde de alguma forma existiam vários campos de produção, onde naqueles campos de produção a produção era feita por meio de escravos, tanto como os Estados Unidos, tanto como o México e inclusive o próprio Brasil e outros países. Mas o nome em si, quilombo, é um nome que de alguma forma foi conhecido e até os dias de hoje é conhecido apenas no Brasil, tendo em conta que em outros países que também tinham essas primeiras comunidades negras, eles também de alguma forma existia certo nome que se dava e também nos dias de hoje são conhecidos também com aqueles nomes localmente e também baseando-se naquilo que é a expressão da língua daquele local. Tanto quando se investiga um pouco sobre a origem do nome quilombo, o quilombo em si significa de uma certa forma comunidade de um povo que de alguma forma chama-se de um povo lutador, neste caso de um povo que luta pela sua liberdade, neste caso pela sua independência. Então, de uma certa forma, os quilombos surgiram da medida em que existia, como aprendemos na história assim, de que o comércio triangular que consistia em se levar escravos, comprar esses escravos da África e transportá-los para a América. Na América, os mesmos escravos produzem matéria-prima, que a mesma matéria-prima é levada para a Europa e na Europa a mesma matéria-prima é transformada em vários produtos alimentares, tanto como produtos de uso, tanto como outras finalidades. Então, uma pequena parte dessa produção era levada para a África para ir servir de comercialização e de alguma forma em troca poder-se comprar escravos na África. Então basicamente acabou sendo um triângulo, porque o comércio em si circulava em forma triangular, sai da África, vai na América, sai da América, vai para a Europa e daí volta de novo para a África. Então basicamente, no âmbito em que se transportavam os escravos da África em si para o continente americano, então vamos focar para o lado brasileiro, que de alguma forma é lá onde existe esse nome que até aos dias de hoje se fala esse quilombo. Então, na medida que de alguma forma a escravatura, como todos muitos sabem, não preciso explicar muita coisa aqui, muitas pessoas em si só pelo fato de ouvir que houve escravatura já conseguem notar, já conseguem perceber de que era uma coisa que de uma forma desumana, não era agradável para nenhum humano, tendo em conta que várias pessoas daquela altura tinham um certo preconceito para as pessoas de pele negra. Alguns chegavam a afirmar de que o negro em si não é basicamente aquele ser humano considerado por Deus e também a raça negra é uma raça amaldiçoada. Então, de alguma forma, inventavam várias palavras que de alguma forma servia mais ou menos para uma desculpa só para poderem se justificar ou para poder tentar justificar a desumanidade que se fazia às pessoas de pele negra, tendo em conta que a raça é única, é a raça humana, mas sim existem pessoas com pigmentação da pele diferente. Existem os albinos, existem os negros, existem os amarelos, existem os brancos, existem os canecos, existem várias pessoas com o seu tom de pele dependendo daquilo que é a sua variação de alguma forma da pele. Então basicamente, mas a raça é a mesma, porque até mesmo podemos ver uma coisa tão universal em todos os seres humanos, seres vivos, todos têm sangue, e o sangue não muda de cor, tanto como o sangue do negro, do branco, do caneco, tanto todos o sangue é da mesma cor. E o mais engraçado, o sangue do negro do grupo O, ele funciona no grupo O de um branco. Então basicamente um negro pode receber doação do sangue de um branco, tanto como um branco pode receber doação de sangue do negro. Então basicamente as plantações onde que as pessoas sofriam muitas reações desumanas, então existia aquela sempre vontade de alguém se libertar daquilo. Então começaram a existir certas rebeliões, certas pessoas que fugiam. Então aquelas pessoas que fugiam, quando entravam nas matas, faziam as suas próprias comunidades, se agrupavam em várias pessoas num lugar, tendo em conta que são pessoas que de alguma forma seriam perseguidas, porque de alguma forma alguém neste mundo
ou naquela altura acreditava de que aqueles negros eram a sua propriedade, então de uma certa forma ia atrás daquilo, tendo em conta que ele via aqueles seres humanos iguais como uma propriedade. Então havia necessidade dele fortificar os seus acampamentos, as suas comunidades, as suas aldeias, as pequenas aldeias formadas. E essas aldeias que de alguma forma eram fortificadas com o objetivo de se defender contra a investida daqueles os senhores de terra, que de alguma forma também, por além de ser senhores de terra, acreditavam que eram os donos daquelas pessoas, que as mesmas pessoas eram sua propriedade. Então, com aquela fortificação, aquelas comunidades passaram a ser chamadas de quilombo. E é dessa forma que basicamente surgiram os quilombos. E a última pergunta do vídeo: será que os quilombos até os dias de hoje existem? Sim, os quilombos até os dias de hoje existem, e também um certo preconceito sobre os quilombos também ainda existe, que não veio ao caso de eu explicar nesse vídeo. Mas quem quiser saber um pouco mais de assunto aprofundado sobre os quilombos, pode deixar nos comentários deste vídeo, e também podem contribuir também com várias informações adicionais relacionadas a o que são quilombos, a origem dos quilombos e se existe, como eles são nos dias de hoje. Inclusive, há dias atrás acabei vendo vários vídeos que de alguma forma retratam como são os quilombos hoje em dia, e também num dos vídeos de um irmão moçambicano que no momento se encontra no Brasil, que é o Joselino, do canal Pátria Minha, gravou um vídeo também mostrando sobre um dado quilombo lá no Brasil. Bom, eu me chamo José, obrigado a todos por me acompanhar até este exato momento do vídeo, e desde já pedir que deixem o vosso like, se inscrevam no canal. Eu me dispenso e nos vemos no próximo vídeo.